Um trilho de mesa cheio de charme, elegância e encanto, que é para deixar qualquer um apaixonadíssimo. Fiz esse trilho aqui todo num estilo rústico, com essas folhagens em tons mais terrosos, para remeter mais ao outono, a tonalidades, mais rústicas. Mas você pode também mudar as cores, colocar cores mais vivas ou usar sua criatividade, usar tons de verde, que vai ficar lindíssimo também. Então, bora lá produzir essa lindeza? Mas antes, já me conta aí de onde é que você está assistindo esse vídeo. Bora ver em cada cidade, cada estado, cada cantinho que ele chegou. Bom, pessoal, o tamanho da nossa pecinha, tá? Pegando aqui da pontinha de uma folhinha até a pontinha da outra folhinha, a gente ficou com 101 centímetros, tá? De 101 a 102 centímetros. Se você quiser aumentar essa pecinha aqui no comprimento, tá? Você vai ter que aumentar a cada 8 carreirinhas, tá? Então, se quiser fazer aumentos na sua peça para deixar ele maior ou diminuições também, tá? O motivinho vai ser a cada 8 carreiras, tá bem? E aqui na largura a gente ficou com 40 centímetros, então ficamos com 1 metro por 40 centímetros na largura. Sobre o pezinho da nossa peça, a gente ficou com 428 gramas, pessoal. Então, assim, não achei ela uma peça pesada, tá bom? Até que eu achei uma peça bem econômica e dá pra você usar sobrinhas de linha, assim como eu fiz, pra produzir as folhagens, tá? Dá pra você brincar aí com as cores, utilizar o verde também. Eu quis fazer mais nesses tons, remetendo a um tom mais rústico, né, ao outono, com folhagens secas, mas você pode fazer aí com tons verdes, com cores mais vivas também. Lembrando, pessoal, que você encontra tanto a linha, quanto balança, quanto a fita métrica, agulhas, de tudo você consegue encontrar aí na lojinha, tá bom? Caso você queira e tenha interesse em comprar peças, linhas, né, com qualidade e outras coisas também, tem diversos produtinhos aí. Basta você clicar no link que tá aparecendo aí embaixo na tela, tá? E você vai encontrar produtinhos, peças, materiais para você confeccionar suas peças com excelentes preços, tá? E com muitas promoções também. Bom, pessoal, de material a gente vai estar precisando usar algumas tonalidades, tá? Tô usando aqui vários restinhos de fio, tá? Não precisa você usar necessariamente as mesmas cores aqui dos meus. Você pode usar aí cores mais puxado pro verão, né, para folhagens. Eu tô utilizando aqui várias cores puxadas para esse sentido. Se quiser usar vários tons de verde também, colocar o amarelinho, gente, também fica lindo. Dá para brincar bastante, tá? Com o modelinho e com as cores dessas folhinhas. O que a gente mais vai precisar utilizar é o barroco natural, que é para fazer aquela base do meio, né, onde ficam as nossas folhinhas. E aí, para as folhinhas, eu tô utilizando aqui algumas tonalidades de fio, tá bom? Tô utilizando aqui a cor caqui, todas elas que eu tô utilizando são do fio barroco, tá? Algumas já estão utilizadas porque tô usando sobrinhas mesmo, tá? Então, mais cor, né, que a gente vai usar é o barroco natural. Para as folhagens, vou utilizar aqui a cor caqui. Tô utilizando também o marronzinho, que é o café. Tô utilizando esse tom aqui, que ele é tipo um tom de telha, tá? Tô utilizando esse outro tom aqui, que ele é o mostarda. E tô utilizando também essa cor aqui, que é a cor tâmara, tá bom? Então, para as minhas folhinhas, eu vou estar utilizando 5 tonalidades, como eu falei. Tô utilizando restinhos, sobras de fio, tá? Então, você pode brincar com as cores dos seus fios aí também para estar trabalhando. Todos eles, tá, são fio número 6. E como vou estar trabalhando com o fio número 6, eu vou estar utilizando a minha agulha de 3,5 milímetros. E a gente vai precisar também de uma tesourinha para a gente fazer os nossos arremates. Pessoal, então daremos início com o nosso fio na cor natural, né? A gente vai dar laçadinha inicial. E aqui a gente vai subir um total de 32 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou subir aqui as minhas 32 correntinhas e volto com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho, gente, trabalhei as minhas 32 correntinhas.
a gente vai dar uma laçadinha na agulha. Aí, a gente vai contar aqui 3 correntinhas na base, ó. 1, 2, 3. Em cima da 4ª correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto. Enrola a linha na agulha, vou pro próximo pontinho da base, também trabalho um ponto alto. Enrola a linha no fio, vou pro próximo pontinho da base, também vou trabalhar um ponto alto. Nós vamos trabalhar pontos altos, tá bom? Por todos os pontinhos da base. No final de tudo, contando com essas 3 correntinhas iniciais que a gente subiu, é pra gente ficar com um total de 30 pontos altos, tá bom? Então, vou trabalhando aqui os meus pontinhos altos, olha só, por todas as minhas correntinhas. Vou trabalhar até chegar lá no finalzinho da carreira, tá? Até totalizar os 30 pontos altos. E aí, eu volto com vocês, que é pra gente dar continuidade com a próxima carreirinha. Prontinho, pessoal, trabalhei os meus 30 pontos altos, tá? Já contando com as 3 correntinhas iniciais que a gente subiu. Feito isso, nós vamos subir 3 correntinhas, que vai equivaler a um pontinho alto, tá? Aí, vira o trabalho, e agora a gente vai iniciar uma nova carreirinha. Enrolo o fio na agulha, venho no próximo pontinho aqui da base e trabalho um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, 1, 2. Enrola o fio na agulha, pula 2 pontinhos da base, e aí a gente vai trabalhar de novo 2 pontos altos. Um ponto alto, vou no próximo pontinho da base e trabalho de novo outro ponto alto. Trabalha 2 correntinhas de separação, enrola a linha na agulha, pula 2 pontinhos da base em cima do terceiro, trabalha um ponto alto e novamente outro ponto alto. Essa carreirinha, ela é toda dessa forma, tá? Nós vamos fazer 2 pontinhos altos, 2 correntes de separação, pula 2 pontinhos da base. Aí, repete 2 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 da base e repete de novo, tá? Vamos fazer essa repetiçãozinha até a gente chegar no finalzinho da carreira, tá? Eu vou trabalhar aqui a minha repetição. Chegando no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Essa parte aqui da base, né, do meio do nosso trabalho, ela é bem fácil de fazer, é uma sequência de repetições bem simples. Prontinho, pessoal, trabalhei até o final da carreirinha, ó. E se a gente for contar, a gente vai ficar com 8 bloquinhos assim, com 2 pontinhos altos, tá? Terminei a carreirinha, vou subir 3 correntinhas, vira o trabalho, enrola a linha na agulha. Onde tiver ponto alto, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. E aqui no espacinho das 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro, ó. 1 e 2. Aí, repete, ó. Ponto alto em cima de ponto alto nos 2, ó. E onde tem correntinha, né, a gente faz 2 pontos altos. Aí, de novo, ponto alto em cima de ponto alto. Dentro das nossas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. E assim vai fazendo essa repetiçãozinha, tá? Até chegar no final da carreira. Prontinho, pessoal, cheguei até o finalzinho da carreira. Se a gente for contar aqui, a gente vai ficar novamente com 30 pontinhos altos, tá? Aí, agora, a gente vai iniciar uma nova carreirinha. E aí, a gente vai iniciar subindo 3 correntinhas. Toda vez que a gente for iniciar uma carreirinha, tá? A gente inicia com as 3 correntinhas, porque equivale a um pontinho alto. Trabalhei as 3 correntes, enrola a linha na agulha, venho no próximo pontinho da base e trabalho outro ponto alto, ficando com 2 pontinhos altos juntos. Trabalha 2 correntinhas de separação, enrola a linha no fio, pula 2 pontinhos da base e aí trabalha novamente 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas de separação, pula 2 pontinhos da base e trabalha novamente 2 pontos altos. E aí, vai fazendo essa repetição até chegar no finalzinho da carreira. Prontinho, gente, cheguei aqui no finalzinho da carreira e eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas aqui ela é só uma sequência de repetição, tá bom? Ó, primeiro a gente faz uma carreirinha toda de ponto cheio, depois a gente faz uma carreirinha com as duplinhas, né? Com os 2 pontinhos altos separando por 2 correntes. Aí, na próxima carreira, novamente, uma carreirinha toda de ponto cheio. Depois, uma carreirinha
com as duplinhas, separando pelas duas correntinhas. A gente vai fazer essa repetição aqui até sua pecinha ficar do tamanho que você deseja, tá bom? Eu vou trabalhar aqui todas as minhas carreirinhas, e aí eu volto com vocês pra falar com quantas carreirinhas a minha pecinha ficou, tá bom? Mas quanto mais carreirinhas com essa sequência de repetição você fizer, maior vai ficar a sua pecinha, tá? Se quiser que a sua peça fique menor que a minha, é só você fazer carreirinhas a menos, tá bom? Então, vou trabalhar aqui as minhas carreiras. A gente tem que finalizar, tá? Um detalhe importante é que a gente tem que finalizar a última carreirinha com pontinho cheio, tá? Então, tanto a primeira carreirinha quanto a última carreirinha que a gente fizer, tem que ficar com os pontinhos cheios. Vou trabalhar aqui toda a minha repetiçãozinha e volto com vocês para falar a quantidade que eu fiz de carreirinhas. Prontinho, pessoal, olha só, fui trabalhando toda a minha repetiçãozinha e eu fiz um total de 57 carreirinhas, tá? A última carreirinha, como eu falei pra vocês, precisava terminar com uma carreirinha toda de pontinho cheio, tá? E aí fica dessa forma aqui, 57 carreirinhas, tá bom? Com a primeira e a última carreirinha terminados com pontinhos cheios. Bom, pessoal, após fazer toda essa base aqui do nosso trabalho, eu vou finalizar o passo a passo 1 com vocês, tá bom? E a gente se encontra lá no passo a passo 2 pra gente dar continuidade. E aí, pessoal, um recado rapidinho para quem é novo aqui no canal. Os vídeos do canal, eles são divididos em 3 partes. Parte 1 e parte 2, totalmente liberadas e gratuitas. E a parte 3, ela fica disponível na área de membros do canal por um valor de R$ 7,99, tá bom? No segundo plano que aparece aí para vocês quando vocês vão assinar a área de membros. Essa parte da área de membros, ela me ajuda tanto na compra dos materiais, quanto no pagamento, né, dos aplicativos de edição de vídeo e imagem. Ele me ajuda nessa parte inteira, né, dos custeios, como já expliquei pra vocês em alguns outros vídeos. Eu ando com a rotina, assim, bem corrida. As visualizações do canal, eles não estavam dando, assim, tantas visualizações nos vídeos. E aí, pra não acabar com o canal, né, eu acabei criando essa área de membros, onde vocês podem estar me ajudando a manter o canal ativo. E eu falo pra vocês de plena certeza que vocês não vão se arrepender. Assinando, tá? Esse segundo plano de R$ 7,99, vocês vão liberar tanto a parte 3 dessa pecinha aqui, quanto todos os outros vídeos postados no canal. No canal só temos vídeos postados em 2 planos, que é o plano 1 é o plano mais basiquinho, né? Que é o de R$ 2,99 e o outro é o segundo plano de R$ 7,99. Nesse de R$ 2,99 tem vários vídeos, vale super a pena também, tá? Mas esse de R$ 7,99 você consegue liberar tudo. E é um valor, né, que você pode estar englobando aí no valor da sua pecinha. Por exemplo, você vai fazer esse trilho aqui, você cobra da sua cliente os R$ 7,99 que você pagou no vídeo para você poder assistir. Como é um investimento, né, você tem que colocar também aí na sua tabelinha de preço, né, quando for precificar. Bom, pessoal, aviso dado. Vejo vocês, então, no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo pra gente dar continuidade.